Originalmente chamada de A Família de Filipe IV, As Meninas, como ficou conhecida, foi pintada por Diego Velázquez em 1656 e é uma das obras mais importantes da história da Espanha. Repleta de dúvidas acerca de seu verdadeiro tema, As Meninas, num primeiro momento, nos apresenta uma cena cotidiana da corte, que teria sido bruscamente interrompida pelo espectador, e podemos constatar isso pelo fato de diversos personagens estarem olhando diretamente para fora do quadro. E a razão pela qual olham para o exterior com tanta admiração pode ter a ver com um dos muitos detalhes escondidos no quadro. O rei Filipe IV e a rainha Mariana da Áustria, pais de Margarita, estão dentro do quadro refletidos no espelho ao fundo. Diego Velázquez não pintou os reis dentro da pintura, mas refletiu-os no espelho, o que nos faz pensar sobre o papel dos reis na pintura. Devido ao significado do espelho, uma resposta possível é que estão diante do próprio pintor, ou seja, no lugar do espectador, e que a infanta Margarita teria adentrado o ateliê do artista, interrompendo a cena. Outra teoria, contudo, admite que foi justamente o contrário. Como o tema central da pintura seria a infanta Margarita, os reis é que teriam entrado na sala de trabalho de Velázquez para vê-lo trabalhar, interrompendo a cena. Os reis entraram no ateliê e a corte teria começado a reagir, fazendo reverência aos monarcas. Alguns historiadores da arte ainda defendem que o verdadeiro tema da pintura seria o próprio Velázquez, como pintor-criador, elevando o status do ofício do pintor, que à época não andava com muito prestígio. Muitos ainda opinam que, como boa obra barroca, As Meninas esconde várias mensagens que unicamente o público culto da corte poderia captar. Observando bem a obra, identificamos 11 personagens, além do cachorro da raça Mastim, que era muito comum na corte espanhola. No centro da imagem, podemos ver a infanta Margarita Teresa de Habsburgo, filha de Filipe IV, acompanhada de suas damas de companhia, Maria Augustina Sarmiento e Isabel de Velasco, além da anã Maribárbola e Nicolasito Pertusato, um bobo da corte italiana que mexe no cão. Já no canto esquerdo, vê-se um autorretrato de Velázquez. No lado direito, temos Marcela de Ulloa, que ocupava o cargo de camareira, com trajes de viúva, e o personagem na penumbra supõe-se ser Diego Ruiz Ascona, ostentando o cargo de aio dos infantes, que seria uma espécie de tutor. Os reflexos do rei e da rainha da Espanha surgem num espelho atrás da infanta. Acima do retrato, há 2 quadros do acervo do palácio, Minerva e Aracne, de Rubens, e Apolo e Pan, de Jacob Jordanes. Mais ao fundo, temos José Nieto, o camareiro da rainha, que movimenta a cortina, trazendo mais luminosidade à tela. A cruz de Santiago no colete do pintor foi acrescentada 3 anos após a conclusão da pintura, quando Velázquez foi nomeado cavaleiro dessa ordem. Uma outra história, porém, conta que a cruz teria sido acrescentada a mando de Filipe IV quando o artista estava no leito de morte. Em As Meninas, Velázquez captou o instante em que quase todo o conjunto de personagens parece estar em ação. Um instante antes ou um instante depois, a imagem seria substancialmente diferente. Embora seja um pouco ousado, poderíamos considerar o quadro As Meninas como sendo um antecedente do impressionismo. O cromatismo é discreto, embora com ampla variação que se harmoniza com perfeição e na qual se destacam o branco, o cinza e o negro dos trajes, o bege, o marrom e os tons escuros, à medida que a iluminação se esvai. O lugar onde trabalhava Velázquez era uma sala ampla do piso térreo do antigo Palácio de Madrid, que fora o aposento do príncipe Baltasar Carlos, morto em 1646, 10 anos antes da data de As Meninas, e é precisamente este aposento que aparece retratado no quadro.
As Meninas é uma obra de conceito inovador, com notável sensação de profundidade, conseguida pela utilização da perspectiva geométrica, proporção áurea e jogo de luz e sombra. O quadro apresenta perfeita composição, distribuída em espaços bem ordenados que conferem ao grande salão uma atmosfera plena de realismo e proximidade na recriação do ambiente familiar real. O jogo de luz e sombra de Diego Velázquez é um dos aspectos mais bem elaborados do quadro. Podemos distinguir 3 fontes de luz. A mais importante é a que vem das varandas. É intensa e incorpora o observador nessa cena. A segunda luz vem do fundo do corredor, distribuindo a luz de forma difusa no segundo plano. E a terceira é a mais fraca, capturada pelo espelho. No quadro, 3 planos definidos podem ser distinguidos. No primeiro plano, temos a infanta Margarita com suas damas de companhia, Las Meninas, os bobos da corte, e o mastim, que representam a inocência e a infância. No segundo plano, o próprio Velázquez está à esquerda da infanta, e na extrema direita temos a camareira e o tutor. No terceiro plano, podemos ver os reis e o camareiro da rainha, que à primeira vista parecem ser os menos importantes na pintura, mas são, na verdade, os que nos fazem nos aprofundarmos nos significados escondidos na obra. Através do jogo do espelho, Velázquez eliminou 2 personagens da representação e se referiu a eles como reflexos do espelho, ou seja, uma imagem dentro da imagem. O jogo se completa com o olhar do pintor voltado para o espectador, que ocupa o que seria, na realidade, a posição dos personagens refletidos, que estariam sendo retratados na tela do pintor. Também persiste a dúvida de que o espelho que reflete os reis seria, na verdade, uma tela, já que não há mais nada da cena da pintura refletida no espelho. O ponto de fuga da perspectiva está atrás da porta onde José Nieto está localizado. É aqui, precisamente, que a visão vai em busca da saída da pintura. A grande luminosidade existente nesse ponto faz com que o olhar seja fixado nesse lugar. Outra curiosidade sobre esse personagem é a falta de clareza sobre o seu movimento. Estaria ele subindo ou descendo as escadas? Ainda que As Meninas seja uma obra barroca, Velázquez manteve a noção de perspectiva da arte renascentista no processo da composição plástica. Através da proporção áurea, ele nos mostra como a arte pode ser estruturada de acordo com as mesmas leis matemáticas e geométricas. Utilizando a noção do macro e do micro e estabelecendo uma relação de recorrência na qual cada termo é a soma dos 2 anteriores, encontramos as espirais douradas escondidas nas obras de arte. Em As Meninas, identificamos 2 espirais. Na primeira, o centro está localizado no peito da infanta Margarita, marcando assim o centro visual de interesse máximo e o significado simbólico do que o monarca ocupava, o lugar central e privilegiado das cerimônias. Não se deve esquecer que no momento da criação da pintura, a infanta era a pessoa mais adequada como sucessora do trono, uma vez que Filipe IV ainda não tinha naquela época nenhum herdeiro masculino. A segunda espiral dourada começa na parte onde há mais luz, na janela, e a rota termina no extremo esquerdo da pintura, bem na mão de Velázquez. Já que esse elemento está associado à razão matemática, Velázquez provavelmente queria demonstrar com isso que seu trabalho era perfeito. Não se pode negar que As Meninas é uma obra extremamente atraente aos nossos olhos. É uma obra barroca de grandes dimensões, medindo 3,18 metros de altura e 2,76 metros de largura, e atualmente encontra-se no Museu do Prado, em Madrid. Obrigada por assistir até aqui, apoie o canal se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando o link e até o próximo vídeo.